Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. Estamos de volta com o programa Ação e Reação nesta sexta-feira, dia 5 de abril de 2019. Hoje com o Dr. Armando Matos aqui e também com o João Vilela fazendo parte da bancada. Hoje uma sexta-feira especial, né, de uma semana de chuva, aí, uma semana de sol, desculpa. Sol o tempo todo, não está aquele calor. Não está aquele calor senegalês, mas está quente, né? Então, você que está fora de Santos, como a professora Norma, a professora Jacerema no Rio, Jabuticabal, que todo dia mandam uma boa tarde para os participantes do programa Ação e Reação, saber que o tempo está ótimo aqui na Baixada Santista. Não sei aí como é que está o homem do tempo, né? Mas talvez, se continuar assim, o fim de semana vai ser de sol, favorável para as praias, enfim, para o lazer, né? Hoje, dia 5, dia das telecomunicações. E também dia do propagandista farmacêutico, né? Então, duas categorias aí importantes, né? O propagandista é aquele que vai no médico, falando dos novos remédios, dando amostra grátis, que muitas vezes você usa para as pessoas, para os animais, para os pacientes dentários mais carentes, né? E também o dia das telecomunicações. Hoje, sem telecomunicações, a gente não faz nada, né? Bom, você que acompanha nosso programa agora às 13h15, né? Uma boa tarde. Você que acompanha a reprise às 23 horas, uma boa noite. Você que acompanha o programa da 1 hora da manhã de sábado, um bom dia, uma boa madrugada. Lembrando que nós estamos no canal 11 da NET, 8 Vivo Fibra, que ampliou a rede, e também no www.tvcomsantos.com. Se você quiser ver o programa atrasado, um programa que você perdeu por um acaso, um programa aí que você queira... você vai no Facebook da TV Com, Eduardo Filete ou Augusto Capô de Casa, e também no YouTube vão ter os programas anteriores, enfim, qualquer programa que participou, o Dr. Armando, Dr. João, Cassione, Clemente, enfim, Guto Brito, qualquer programa, prefeito de São Vicente, Pedro Gouveia, os nossos deputados aqui da região, é só você acessar o programa e entrar e pegar a parte que você quer, né? Armando, um prazer, uma satisfação nessa sexta-feira, mais uma participação sua aqui no programa. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui ao seu lado, Dr. João Vilela, pessoa que eu também admiro bastante pelo conhecimento, capacidade de oratória. Então, mais uma vez, um grande prazer estar aqui ao lado dos dois amigos. Obrigado, Dr. Armando. João Vilela. Igualmente, Dr. Armando é uma referência na nossa cidade, os profissionais mais qualificados, a gente que é da área do direito, conhece, sabe que é uma das pessoas referência na nossa cidade. Prazer estar com você também, obrigado. Dr. Armando. Bom, a pauta está extensa hoje, né? O Santos sofreu um revés lá em Goiás, 1-0, mas eu acho que não dá para tirar, né? Flamengo perdendo o Peñarol, teve briga fora do campo, né? Briga, o policial lá no Rio de Janeiro viu o cara apanhando. Tudo bem mas o cara estava apanhando, não sei se o cara é uruguaio, se é argentino, se é brasileiro, mas o cara chegou lá com a arma na mão, não fez nada, leva para a polícia, se tiver que prender, prende, mas poxa, deixar o cara apanhar assim na frente de todo mundo é complicado, né? Bom, o Santos vai cobrar, a cidade de Santos vai cobrar dos navios aí, da MSD, vacinação nos navios, né? Então, uma coisa importante também. Também não pode estressar muito, que se estressa muito, os caras tiram o navio daqui, então já não tem turismo na cidade, né? Já tem alguns falam que é veraneio, tal, as cidades não são integradas no turismo, né? Se você vai para Maceió, está anunciando Gramado. Se você vai em Gramado, está anunciando Maceió. Aqui a CVC, a
Flytour, as outras companhias, ninguém anuncia Santos, Baixada Santista, os fortes, as praias, as igrejas, as ruínas de Peruíbe, ninguém anuncia as lindas praias do Guarujá, os lindos jardins de Santos. Ah, mas não tem hotel. Agora já tem, pô. Temos o Sheraton aqui, que é considerado um dos Sheratons mais bonitos do mundo. Temos hotéis menores, temos pousadas, pensões, temos tudo aqui na região, né? Mas falta essa integração, né? O que puder, viu, Filete? Só para interromper um segundo. Que a administração pública da nossa região puder atrapalhar o turismo, façam questão de fazer realmente, porque o que atrapalha o turismo não beneficia em nada. É todas as cidades, olha, eu vou te falar, da Baixada Santista eu não conheço uma cidade, não estou falando de Santos não, todas as cidades. Pode notar que a entrada da cidade são as piores entradas da cidade que estão vendo na sua vida. Não tem uma cidade... Praia Grande melhorou, né? Melhorou, é verdade. Mas o restante das cidades, mas assim ainda tem muita coisa para andar. Mas assim, entrar em São Vicente é vergonhoso. Olha, eu morei em São Vicente muitos anos, conheço São Vicente. É vergonhoso. Agora, faz isso da MSC, Filete, é algo risível. Porque não é obrigação da MSC, a gente está lá na Constituição, que a saúde pública é obrigação do governo. Vacinação, veio com eles, não veio. Essa é uma discussão que vai longe. Nós vamos fazer não é para agir dessa forma. Sim. Isso vai atrapalhar em mais ainda. Vacinação é obrigação do governo. Ponto. Vai atrapalhar o turismo, né? Claro. Mas eu acho assim, na minha opinião, eu vou falar aqui, não deveria falar. Mas se todos os secretários da região, todos, sentar só, nós não vamos fazer mais nada. Nós vamos pegar a verba, deixa o adjunto fazer tudo, eu não vou fazer nada. Nós vamos se reunir, vamos toda vez para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Brasília, e vamos colocar o Santos no hall do turismo nacional. Não precisa ser nem internacional, hein? Não precisa ser nem igual ao Rio de Janeiro, nacional, né? Porque essa região aqui da Baixada Santista é plana e tal. Se fizesse isso, dá a medalha para o cara, melhor secretário de turismo de toda a história de Santos. Convocaram o Filete para ser secretário de turismo. Pô, o Filete só viajou, não entende nada do ramo, mas se eu conseguisse fazer essa integração, eu ser o melhor de todos. Falar, eu fui o melhor. Mas não é secretário de turismo não, Filete. Não é questão de secretário de turismo. Sim, mas são ações. Os caras têm verba menor do que qualquer outra coisa. Não, mas não estou falando da verba. Estou falando assim, isso não é verba, isso é contato político, né? É você chegar na empresa e falar, interligar os hotéis da região, interligar as questões da região, né? Nós vamos, por quê? Filete, se você me permitir, João, também, em primeiro lugar, nós precisamos descobrir se Santos é uma cidade portuária ou uma cidade turística. Eu estou falando da Baixada, né? Então, eu estou falando tudo, em torno. Nós não conseguimos ainda construir, edificar uma ponte ligando Santos-Guarujá. Nós não conseguimos ainda tirar do papel um aeroporto. Como é que nós queremos que a nossa região cresça, apareça e nós tragamos turistas para cá, até do nosso entorno, das grandes cidades aqui do estado de São Paulo, de outros estados, se nós não possuímos um aeroporto? O sujeito precisa pousar em Congonhas, precisa pousar em Cumbica, em Campinas, em Viracopos, para chegar em Santos. Não tem sentido. O mais inacreditável, qualquer cidade do interior de São Paulo tem um aeroporto próximo. Nós não temos em Santos. O mais incrível que nós tivemos. Sim. O duro não é ter, nós tivemos. Sim. O nosso passado foi mais glorioso que o nosso presente, porque o pessoal lá atrás, os nossos antepassados, eram mais corajosos e mais eficientes que os nossos atuais. Eu encontrei fotografias, o telespectador que está ouvindo vai falar, mas não é possível isso que esse advogado está falando. Vocês foram procurar na história, na ponta da praia, em frente ao aquário municipal, existia uma linha de aviões, escuta o que eu estou falando, hidroaviões que ligavam Santos ao Rio de Janeiro. Os aviões pousavam na ponta da praia, ali onde é o aquário municipal, onde é o aquário aqui, onde o pessoal fica ali curtindo a praia no Canal 6, ali saíam aviões para o Rio de Janeiro. Parece inacreditável. Inacreditável, né? Nós andamos para trás. A base aérea de Santos, que agora parece sair do papel, Praia Grande parece que vai sair alguma coisa, e Itanhaém. Agora, se nós não fizermos isso decolar literalmente, o aeroporto decolar, aqui será uma cidade de turismo local. O pessoal vai para o Guarujá, não tem balsa. A balsa 2019, hoje, quase 20, estamos caminhando para 20. Não, a Mano falou uma coisa importante, porque o cara não quer vir de ônibus, né? Não, o cara quer vir de avião. Até porque hoje o avião barateou. Antigamente, avião era uma coisa, só rico andava de avião, nos anos 70, 80. Sim. É verdade. Hoje barateou, o custo é muito baixo. Então,
vai sair de outro estado para vir para Santos. Mas como é que eu chego em Santos? Você tem que pousar em São Paulo e lá você vai pegar uma condução, não é trem, que você não sabe nem por onde que vai. Não sabe nem para chegar aonde. Gente, não, aí poderia ter uma interligação com onde? Fomentar o turismo. Mas, doutor Armando, meu avô, eu tenho fotos do meu avô, que ele ia pela Royal, pela Panam, ele tinha um negócio no Rio de Janeiro. Ele ia, a cada 3 meses, pegava o avião na base aérea, que já não era grande coisa, mas era viável, funcionava, era eficiente. Funcional. E ia, era rota regular, ia ao Rio de Janeiro. Ou seja, havia essa questão. Você podia pegar um trem aqui em Santos e ir para Jundiaí. Você pegava na Luz, você pegava a interligação da Luz. Eu cheguei a fazer essa viagem quando eu era pequeno, de 8 a 7 anos, essa viagem de pegar o trem com meus pais, daqui de Santos até a Luz, e da Luz pegar o trem de prata para o Rio de Janeiro. Quer dizer, havia opções muito melhores. Falou como para o Litoral Sul, né? Como o Litoral Sul. Você saía da estação Sorocabana, que eu saí. Estou copiando aqui, eu também fiz isso, né? Saía da estação Sorocabana e você ia até Peruíbe, até o fundo, passeando, era um passeio gostoso. Nós bebemos, né? Andamos para trás. E a balsa, em vez de melhorar, está piorando. Todo dia você escuta na rádio, todo dia, olha, o sujeito está na balsa 1 hora, 1h30. Imagina o sujeito todo dia vai para o Guarujá. O Serra era candidato a sei lá o quê. Fizeram uma maquete. Veio fazer a maquete, Sim. Gastaram 56 milhões de reais com o projeto. Nessa gastou 6. Mas com o projeto então foi 56 milhões de reais. Em papel. Não vale nada. Pode estar no lixo uma hora dessas. E eu lembro bem que um secretário de planejamento chegou para mim e falou assim, isso não vai sair nunca. Eu falei, mas ele que foi mostrar tudo, ele foi demonstrar como é que ia ser, ele tinha dado várias entrevistas, ele falou, isso não vai sair nunca. Eu falei, mas por que você está dizendo isso? Ele estava demonstrando, hein? Ele estava demonstrando o que ia sair. E ele falou para mim não ia sair nunca. Por quê? Porque o que ele explicou foi o seguinte, e tem lógica, em off. Mas ele explicou o seguinte, o Santos fez a maior burrada da história da cidade quando perdeu o Guarujá. Quando houve o desmembramento da cidade de Santos para o Guarujá. Porque você perdeu a base aérea e você tem uma outra administração. Então, nenhum empresário da construção civil vai permitir que o prefeito aceite fazer uma ponte, concorde em fazer uma ponte, ou um túnel, que vai ser, provavelmente seria um túnel, ligando Santos, Ponta da Praia. Ponta da Praia. Tanto é que todo mundo fala, não, então vou fazer lá longe, vou fazer em outro canto, por causa disso. Não é? Esse que é o ponto. Vocês vão pesquisar a fundo, é isso que acontece. Santos, Ponta da Praia, ligando ao Guarujá, são 700, 800 metros 450. É pouquíssima distância. 450 metros. É fácil fazer. Vou falar, é fácil fazer. A pessoa fala, não é fácil. É fácil fazer. Nova York fez no século XVIII, XIX, fez as cidade dela. do Porto, a Porto tem 100 anos lá. Vários lugares. Xangai fez várias. E o solo de Xangai é muito pior que o de Santos. O solo de Xangai é muito pior. Mas fez várias, tem 10 ou 12, ligando um lado ao outro. Vitória tem 3 pontos, João. Não, a ponte, mas a ponte depende da geologia, do tipo da cidade. Tem, né? Mas tem. Teve verba para construir, né? Florianópolis tem ponto, não tem ponto. Tem a Rio-Niterói, 17 quilômetros, teve verba. Não, a ponte penso, se não fosse nossos antepassados fazendo, não sairia até hoje, porque é um absurdo. Mas voltando ao túnel, ligando Ponta da Praia ao Guarujá, dá para sair de graça. Essa área que eles vão dar agora, de presente, não sei, não quero entrar no mérito mais, porque essa questão da Ponta da Praia já passou. Veja, aquela área, mais a área do Guarujá, não tem umas balsas. Se fizer uma permuta, tem um monte de empresa que trocaria aquelas duas áreas. Pela ponte. Pelo túnel, por exemplo. Ponte eu não digo, doutor Armando, por causa da altura do navio, da briga, da saída, onde começa, onde termina. Navio aumentando o tamanho, né? Mas o túnel, porque eles fazem uma caixa. Imagina uma caixa de concreto. Faz um leito pré-fabricada, fazendo um leito, um dique seco, submergem a caixa, fecha as duas laterais. Tem vários filmes no YouTube, quem quiser ver. Hong Kong fez várias, Xangai fez várias recentemente. É fácil fazer e por troca, permuta diária. Fecha a caixa depois sem encaixa, custo, né? de nada, sem nada. A França fez nos anos 80, a França, Inglaterra, o Canal da Mancha. Não, mas a distância que tem. Quilômetros e profundidade. Ali é uma loucura. Ali realmente, você está ligando, você está pegando um pedaço de mar colossal. Mas sério, isso há 30 anos. Hoje a tecnologia da construção civil é muito melhor. Não, os caras fazem isso e olha, é coisa de 1 ano, 2, tá pronta.
sem custo nenhum pra gente. Mas não vão aceitar, porque o que ele me falou foi o seguinte: o dia que aceitarem isso, tiver um túnel de graça ligando o Ponto da Praia ao Guarujá em Santa Rosa vira Ponto da Praia, os terrenos vão valorizar lá e, consequentemente, vão desvalorizar a Ponto da Praia e os construtores não vão gostar dessa história. Vários, segundo ele, colocaram dessa forma. Então era bom comprar terreno em Santa Rosa, se fosse sair. Não vai sair, mas não vai sair. Bom, motoristas enfrentam fila de mais de 1 hora na travessia de balsa. Acabamos de falar. Acabamos de falar. Então hoje... E quando eles colocam lá, eles têm um relógio, doutor Armando? Tudo aqui. É um relógio que eles compraram na Dersa, que ele dá uma... o relógio é um pouquinho diferente do nosso. Então quando lá marca 80 minutos, por exemplo, eu considero o dobro. Ele tem um sistema chamado o tempo Dersa. Sim. Porque quando você vê 15 minutos, não é meia hora. Pode fazer a conta. Pode apostar. Quem entrar na fila e ver lá 15 minutos, pode contar meia hora. Ver meia hora, pode contar 1 hora. Não, e pior que a CT agora fez um negócio fantástico. Você ingressa na fila e por algum motivo, por exemplo, você tem uma reunião no Guarujá. Aí liga e fala, a reunião foi cancelada. Você pode voltar para... Você não tem como voltar. Não. Você não tem o plano B. Sim, e se você chegar para a reunião vai começar daqui a meia hora. Você tem a opção de largar o carro, pegar a barquinha, pegar a barquinha. Não tem como, impossível. Não tem como. Está preso aqui, né? Se você for preso. E não tem alvará de soltura, não tem habeas corpus que eu tiro de lá. Não existe. Isso é uma coisa muito importante, que a reunião foi cancelada, você fica lá. Ou de repente você não vai conseguir chegar a tempo na reunião. Quantas pessoas, por mais que eles sinalizem, óbvio, as pessoas são desatentas, principalmente os que não conhecem o local, por algum motivo ingressam. Já estávamos conhecendo a Ponta da Praia, você veio de São Paulo, veio da cidade, ingressa. Ele entrou naquela fila, acabou o dia dele. Acabou o dia dele. Não, o interessante, doutor, eu não sei quem é o iluminado que planeja isso, eu não sei quem é realmente, se é CET, se é Dersa, quem que é o iluminado que pensa nisso, mas eles colocam 3 filas. Olha, eu não sei muita coisa, viu, doutor? Eu não sei nada de futebol, Filete sabe que não entendo nada de futebol, não entendo nada de carnaval, não entendo um monte de coisa, mas de lógica eu tenho um pouquinho de discernimento, né? Você coloca 3 filas, para depois virar uma. Você imagina o que vai acontecer. Não vai dar certo, vai dar briga na frente, vai dar problema na frente. Você preservou um pouco ali aquela região do aquário. Você preservou aquela região do aquário, como o Armando falou, tudo bem, ficava um leito carroçado. Mas o estado de conservação mas o cara que caiu naquela puta é algo absurdo. Não sai mais. O estado de conservação é algo absurdo. E eu não sei o que acontece com o Dersa. Aliás, eu sei o que acontece com o Dersa. Paulo Preto está aí para provar para todos. Ele está o que aconteceu com o Rodoanel, que demorou tanto, custou tão caro. Por que acontece com a balsa? É só ver quem comandava isso no PSDB e nos outros governos também, provavelmente, viu? Isso não é exclusividade de partido, não. Mas é um caso sério, porque é justamente quem estava ali esse não vai ficar solto muito tempo não, viu, doutor Armando? Porque esse aí tem umas costas muito quentes lá em Brasília. É inacreditável como no STF... Quem? O Paulo Preto. Tá preso, né? Tá, mas vai ficar pouco tempo. Esse aí tem... Você acha que vai ficar pouco tempo? Vai. Esse aí tem um ministro. Eu não vou falar nomes, mas olha, ele era assessor junto com esse senhor que hoje é ministro. O Aloysio Nunes era, na época, o secretário, na época do governo Fernando Henrique, não vou contar os nomes para baixo, só os para cima. Ele era assessor junto com esse outro senhor que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal e tem muito apreço por ele. Aproveitando o seu gancho, doutor João, esse mês aqui o STF vai julgar se é correto ou não a manutenção da prisão em 2º grau. Né? Eu não quis falar de que você acha? Tem aquela lei da mordaça do STF. Se falar em algum ministro do STF, a gente pode ser... Tem um inquérito agora, que não é pelo Ministério Público, é uma novidade. Não pode dar opinião sobre a opinião? Não pode, pelo que eu entendi, não pode falar nomes de Não, opinião sobre essa questão. Por quê? Essa questão pode, claro. Acho que o Armando não concorda com a prisão em 2ª instância. Não concordo. Mas para o leigo que é, por exemplo, um empresário, que não é da área jurídica, o cara paga os seus impostos, dá a impressão que, esses caras vão ser condenados em 2ª instância, eles vão recorrer, que é um direito, tem um monte de agravo, isso demora 30 anos, o cara morre e fica tudo em pizza. Lógico, o advogado, ele estudou para isso, tem um notório conhecimento. E o cara que às vezes não tem condição de ter um bom advogado, ele não consegue entrar nesse recurso, vai preso. E o cara que tem um bom advogado fica recorrendo. Da mesma forma que o sujeito que não paga um bom plano de saúde não tem um bom médico, não tem um bom hospital. Exatamente. A saída não é essa. O problema é a impressão que
Entendi. Certo. Eu entendi perfeitamente a sua colocação que e o do leigo. E a pessoa que nós temos que entender o seguinte: o leigo que está, o telespectador que não concorda, um dia pode acontecer um sabor do filho ser preso, dele ser preso, de um parente ser preso. Aí ele vai buscar, através do seu advogado, do seu profissional da área jurídica, o direito. E fala assim: não, mas eu quero melhor, eu quero que meu filho aguarde em liberdade o processo, porque só se transita em julgado após o término do processo. Como advogado, a pessoa deve sim cumprir a pena, ou seja, a execução da pena deve acontecer quando não existam mais formas para recurso. Ah, mas espera aí, nem todo mundo consegue chegar no STJ, no STF. Nem todo mundo consegue ir para o Albert Einstein, para o Sírio-Libanês e outros hospitais. É assim a coisa. Mas, doutor Armando, eu vou discordar. Eu estou falando que a opinião, o engenheiro, o dentista... Não, mas do advogado também, formação. Mas do advogado também. Não, mas assim, eu estou falando do leigo, né? Você conversa, dá a impressão assim, esses caras são super poderosos, eles vão enrolar... Tal. Então, por isso que eu sei. Mas, lógico, você é um profissional de direito, João, também. Nesse ponto, por exemplo, eu respeito muito, claro, o doutor Armando, mas eu discordo, por exemplo. Eu já acredito que é no segundo grau, que você já foi julgado por um juiz em primeiro grau. Teve toda a ampla defesa, todo aquele questionamento, todo você pode ser... Bom, você vai para segundo grau. Aí são 3 desembargadores que julgam, e você tem que ter o trânsito em julgado. Os 3 desembargadores também têm que entender dessa mesma forma que o juiz de primeiro grau. Sim. Então já são 4 juízes julgando, e os 4, tecnicamente, pelo menos o consenso dos 4, a maioria pelo menos, considera que aquela pessoa cometeu, tem provas materiais do crime e a autoria. Então ele já entende, não é mais indício como lá no começo do processo, ele já tem fixado isso. O resto, depois STF e STJ, vão discutir questões de prescrição, de direito. Não mais da prova em si, ou talvez cancelar de alguma forma, anular, mas por uma questão de prescrição e outros detalhes que o doutor Armando vai saber muito mais do que eu. Mas o que eu coloco é o seguinte: essa discussão começou, claro que está lá no Código de Processo Penal, sei disso, tudo bem. Agora, na Constituição, quando o Marco Aurélio veio me falar, e eu vi esse julgamento, ele falando, o Marco Aurélio é um dos maiores defensores, o ministro Marco Aurélio, falei que não ia falar do ministro do Supremo, eu acabei falando. Mas não falou que era o Marco Aurélio. Pois é, falei com o Marco Aurélio. E aí o que acontece? Isso começou em 2009. Essa discussão constitucional começou em 2009. Antes não havia essa discussão da Constituição. Havia essa questão porque tecnicamente, doutor Armando me corrija por favor se eu estiver equivocado, quando você tem no primeiro grau, você recorre para o segundo grau, você tem o efeito suspensivo, ou seja, suspende a pena, e devolutivo, devolve toda a matéria para o colegiado que vai julgar. Do segundo grau para o terceiro grau, que seria o STJ, por exemplo, você já não tem mais o efeito suspensivo, só o devolutivo, ou seja, não suspende mais a pena, vai ter que cumprir de qualquer forma. O que eu digo é o seguinte, doutor Armando, começou em 2009 por causa do mensalão isso, porque na Constituição está escrito que ninguém será considerado culpado. Ninguém falou preso ali. Marco Aurélio falou preso, eu me assustei. Ele falou assim, ninguém poderá ser preso. Ele não está escrito preso. Preso culpado. É preso, culpado é culpado. O cara pode ser preso e não ser culpado, e ser culpado e não ser preso. Tem 1000 possibilidades disso aí. Senão também as prisões temporárias, preventivas, seriam de ir embora. Prisões não existiriam. Então o que diz é o seguinte, ninguém será culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Culpado. Claro, o culpado não é mesmo. Quando não houver o trânsito julgado, tem recurso, ele pode ser depois ser até absolvido. Mas só para deixar claro para o telespectador, e um caso como outros que aconteceram também já no meu escritório, tivemos uma condenação em primeiro grau, em segundo grau a sentença foi mantida ou reformada em parte, e depois o STJ ou o STF absolve a pessoa. Olha só. Mas não absolve por questão das provas. Só por uma prescrição. Não. Entenda, nos tribunais superiores não se discute mais mérito. Sim. Não se discute mais mérito. Mas o ministro relator pode ter entendido alguma coisa, visto algo que os desembargadores não viram e o juiz da vara também não. Tanto é que não só outros casos, a sentença foi mudada de condenação para absolvição. Mas o mérito continua lá. Não, mudou o mérito. Esse é o X.
Esse é o X. Vamos então aparelhar os tribunais superiores. Ah, mas chega lá, é difícil chegar. Bom, realmente... No mundo inteiro civilizado. Eu entendo. É no primeiro ou no segundo grau. Eu entendo. Ninguém tem terceiro grau para ser preso. Então nós temos que fechar o STJ e o STF, porque Não, lá mas eles vão aí revisar. e vão verificar a matéria constitucional. A matéria constitucional só Sim, da sim. questão. O grande ponto que eu vejo é esse. Veja, no STF, que eu não queria falar do STF, mas estou falando mais de STF que outra coisa. No STF, sabe quantos juízes tem de carreira lá? 2. A Rosa Weber, que vem do Tribunal Trabalhista, e o Luiz Fux, que era do Tribunal Estadual do Rio de Janeiro. Sim. O restante foi colocado lá. Então a gente nota que aquele pessoal que está lá, Toffoli a gente sabe. Não precisa explicar muito do Toffoli. Toffoli foi advogado da Assembleia Legislativa do PT aqui em São Paulo. Depois, quando o PT surgiu, lá o PT entrou para presidente da República, o Lula entrou, ele era assessor do Zé Dirceu, foi levado para lá e assim foi levado e foi colocado como ministro do STF. Ele não conseguiu passar nos concursos para juiz, mas ele vai ser ministro. E ministro, a questão constitucional é o que eu falo. Será que essas pessoas estão preparadas para ser ministros e poderem fazer alguma coisa nesse ponto? É isso que é minha questão, o preparo dessas pessoas. Porque pela técnica não é. Porque todos que estão lá praticamente chegaram lá somente por indicação política e não por mérito próprio de conhecimento. Então você começa a ter uma inversão. O juiz de primeiro grau é o cara que mais estudou. Não, ele tem o contato com a prova, né? Não, ele tem contato com a prova, ele sabe o que ele está fazendo normalmente. Você tem 1000 recursos no meio do caminho. O próprio Ministério Público que leva a matéria penal, que transporta a matéria, ele mesmo pode chegar no ponto e ver, olha, não é só o juiz que decide também, que o próprio Ministério Público fala, não, peraí, eu apresentei a denúncia, o juiz aceitou a denúncia, mas eu estou vendo agora que não foi ele mesmo. E esse é o papel do Ministério Público. Esse é defensor da lei, esse e não é simplesmente um acusador somente. Não. Acusador pode ser um advogado. Sim, aceita a acusação, perfeito. Mas o Ministério Público ele pode chegar e falar, não, olha, realmente parecia que tinha indícios de autoria e materialidade, que a denúncia só vai... Como no plenário do júri, Sim. O promotor capacitado, o promotor que é um promotor realmente... Eu já vi isso, doutor Arnaldo. Ele pede absolvição. Eu já vi isso, Sim, eu já vi. Por incrível que pareça. O réu vai a júri, porque existe uma sentença de pronúncia, até porque esse promotor pediu que fosse a júri, mas durante o plenário, a oitiva das testemunhas, o promotor fica convencido que aquele homem é inocente, ou então que não existem provas suficientes para manter. E eu concordo, doutor Armando, que a prisão é algo bacana, né? Uma coisa que eu concordo com que a prisão é algo temerária. Temerária, qualquer um. Você fala, se tiver um filho, isso, aquilo, sem dúvida, porque na questão de direitos fundamentais, a vida vem em primeiro lugar e logo em seguida, coladinho à vida, é a liberdade. Depois é que vem a igualdade, depois é que vem a propriedade, nessa ordem. Claro que é importante ter, mas também é importante a gente não poder liberar, como o Marco Aurélio quis fazer agora há bem pouco tempo, que ele deu uma canetada agora no começo do ano, que o Toffoli retirou, não sei se foi no começo ou no final do ano passado, mas que é liberar tudo quanto era preso que estava ali, que não tinha sido um trânsito julgado. É gente que não acaba mais, é bandido, é estuprador, é furtador, é assaltante, é tudo quanto é coisa que está ali. Então nós temos que pensar... E tem que ter dura a lei, realmente. Por isso que eu sou essa questão do segundo grau, já acho muito. Acho que chegando no primeiro grau, o cara já vai preso. Aí também é demais, né, João? Não é demais, filete. Eu não vejo demais. Primeiro grau, Porque o juiz já entendeu, já ouve a parte de provas toda, já ouve toda a questão, foi considerada. Às vezes, por exemplo, o cara, acho que aí também, porque aí também, por exemplo, primeiro grau, então pode ocorrer alguma perseguição, alguma coisa assim. A perseguição, aí a coisa fica grave para quem perseguiu. Sim, mas acho que primeiro grau não, né? Mas a pessoa já está no cárcere. Não, concordo, um dia, uma hora, meia hora no cárcere. É questão de entendimento. Quem já foi numa cadeia... Que aí é um julgando, agora 4 julgando... Quem já foi numa cadeia sabe que é a pior coisa... E concordo com aquela célebre frase que é melhor você manter um condenado, quem cometeu o crime, solto, do que quem não cometeu preso. É muito mais... Melhor 10 culpados soltos do que um inocente preso, sem dúvida. Você acaba a vida do cara que é um cara bom, né? Sim. Mas nós temos que ajustar muita coisa, doutor Armando. Mas o país tem que ser ajustado em vários pontos. Nós temos inúmeros problemas. O maior hoje nós estamos vivendo é a Previdência. Por que a Previdência? Porque a Previdência vai alavancar outras coisas. O empresariado, o caso aqui do João Vilela, como é que ele vai contratar pessoas com essa lei trabalhista severa? E a Previdência, o país não vai conseguir pagar
a aposentadoria dos nossos filhos e netos. Então, ou nós vamos resolver isso agora... Nem dos que estão atualmente. Agora, isso é ou coisa então de 2 ou 3 anos pra frente. o grande empresariado, não vai colocar dinheiro aqui. E Não. isso mexe com a bolsa, mexe com o dólar. Quando acontece qualquer briguinha no Congresso, o dólar dispara. Chegou a semana passada a R$4. Sim. Por quê? Porque o Chieto começa a comprar dólar para guardar, falar, opa, aqui vai dar problema, eu vou comprar dólar. Passa a não investir. O dólar sobe, a bolsa cai. Se nós não começarmos mas precisamos começar. Em primeiro lugar, Previdência. Vamos para a segurança? Lógico que nós vamos para segurança. Saúde? Vamos para a saúde. Até concomitantemente, né, doutor? Paralelo, dá para fazer tudo. Dá para junto. fazer tudo. Só que precisamos começar. Ficar esse chove não molha, chove molha. O grande empresariado, você tem uma fábrica de carros. Eu não vou montar minha fábrica lá, vou montar no Chile. Nem a menor vou montar fábrica, na Argentina. Nem o menor lojinha, viu? Vou montar no Uruguai, que lá é um país pequeno, porém regrado. Não vou montar nesse tal de Brasil, que lá de manhã tem uma lei, de tarde tem outra, muda presidente conforme o vento. E isso atrapalha quem? A todos nós. Foi bom porque você a construção falar, civil Armando. para, o comércio para, o médico veterinário para, o advogado para, todo mundo. João, Armando, duas coisas. Hoje eu estou reformando um setor lá e muita gente chega para mim e fala, pô, mas quanto você vai gastar aí? Tanto. Pô, até maluco, deixa o dinheiro no banco. Mas isso eu escuto todo dia. Então, isso é mas eu queria saber do João, mas primeiro do Armando, na questão porque a gente vê, por exemplo, advogados também renomados, né, como vocês, João Vilela, que é empresário, advogado também tem suas causas, não lida diretamente com isso, mas é um cara estudioso e tal, e você também que lida com a área criminal, mas lida com tudo, né, porque estuda tudo, né. Mas, realmente, quando a gente vê, por exemplo, o professor Pardal, que fala que a Previdência é hiperavitária e que não cobra dos grandes bancos, dos grandes empresários, e que 30% do dinheiro vai para Dru, que era 20%, a Dilminha Paz e Amor jogou para 30%, e que você, quando quiser fazer assistência social para os outros, vocês têm que tirar de outro local, tal. Então isso também atrapalha, porque vem o Paulo e fala, não, tal, mas no Chile também não está bom o sistema. Mas ele fala, aí vai lá o filho do Zé de Seu Cutuca, fala que ele é um... Cutuca ou tchutchuca? Tchutchuca, que ele é uma tchutchuca para os banqueiros. Vou te falar, e que playboy de bandido é dureza, viu? Então. Não, sim, exatamente. Mas um fala que ele está chicoteando a população e que está dando bombom da Copenhague para os banqueiros. Aí eu dizendo, sendo mais polido. Então o que você acha? Porque causa uma incerteza. Tem muita gente que põe aqui no programa e vão ter as perguntas e fala, a Previdência é hiperavitária, isso é tudo golpe. Como é que eu vou arrumar? Como é que, por exemplo, aqui veio o Antônio Carlos da Arte, não foi o Antônio Carlos que falou? O Antônio Carlos, que a filha dele tem 38 anos, trabalha 20, né? Como ela vai ter que se aposentar com 60, ela se aposentaria com mais 10, agora vai ser mais 20. Então, por exemplo, agora eu não falo nem para o meu filho, que o meu filho não está no mercado, o que vier para ele é lucro, né? E eu sempre falei para ele, que a gente vai ter que trabalhar até muito tempo, porque profissional autônomo, você vai ter que trabalhar, tal. Eu sempre já preparei a cabeça dele para isso. Que Deus dê saúde. Como é que você encara essas questões? Por exemplo, o professor Pardal deu palestra no sindicato semana passada e falou que a Previdência é hiperavitária. Como então toda essa fala do Paulo Guedes cai por terra? Olha, o doutor professor Pardal, Ferdental, isso. É um... Esse nome derruba a apresentadora, Ferdental, né? Exatamente, Ferdental. Ele é um especialista nisso, uma pessoa muito capaz, conhece muito. Só que nós temos que pensar o seguinte, e tenho certeza que ele pensou, talvez seja superavitária hoje. No final dos anos 70, começo dos 80, qual a população do Brasil? 90 milhões. Nós somos hoje em 200 e tantos milhões. Vamos fazer uma projeção para 30 anos, que é a próxima geração, que é o seu filho daqui 30, 35. Os seus também. Ele vai entrar no período da aposentadoria. Nós teremos? Sim, não sim. teremos, porque a população vai aumentar. Isso é matemática. Matemática é número. Talvez hoje tenhamos condições de pagar todos os aposentados, as pensionistas. Hoje. Daqui 30 anos, 15, 10, 20, nós teremos? Resposta: não teremos. A inflação não vai bater. Não vai fechar, porque a população vai. E outra coisa, um outro problema não, uma coisa maravilhosa. Nós estamos vivendo mais. Exatamente. João, nós estamos vivendo mais. Antigamente um homem com 50 anos era um idoso. Hoje o homem com 50 anos, ele está ingressando na faculdade, está casando segunda vez. Fazendo maratona, né? Então mudou esse negócio de homem, mulher. Hoje é considerado jovem, eu considero um homem de 50 anos um homem jovem ainda, tem muita coisa para fazer. Sim. Só que ele vivendo mais, porque hoje nós chegamos aos 85, 90, muitas pessoas, quem lê a necrologia do jornal, 100 anos.
Então, o que vai acontecer? O sujeito trabalhou aquele período, só que ele vai receber da Previdência até ele morrer. E quando ele morre, a viúva continua recebendo. E quando ele não casa lá com seus 80 anos, com uma moça mais nova... Apaixonada. Tem aquela questão que a Dilma até colocou, isso foi uma coisa boa. Uma moça mais nova, apaixonada. Exatamente. A Marcela Temer, por exemplo, Michel Temer, por exemplo. Não fala da Marcela, pô. Ué, eu tô dando um exemplo, tô dando um exemplo. Ela é muito mais nova do que ele. Mas a conta não fecha. Eu acho que ela gosta do Michel Temer. É questão de... Eu não tô falando que gosta ou não gosta, eu tô falando da idade em relação à Previdência Social. Não tô falando do resto. Tá falando, tá certinho. Você que tá entrando no outro ponto. 70 e tantos anos. 78 anos. 78. Daqui a pouco ele completa 80. Que viva... Oxalá que ele vá ela até tem os 100 34. Anos. Mas ela vai viver no mínimo por baixo mais 50. Ela. Mais 50, no mínimo. Ele não. Não tem como, não dá. Bom, quem sabe a Transilvânia teve algum parente antigo dele. Sim, mas o que eu quero colocar... Se o Michel Temer dure uma média de 90 anos, é uma idade avançada, 90 anos, e que a esposa dure 80, né? Você vê, ela vai ficar mais um tempo se locupletando legalmente da pensão dele, não é isso? De promotor, de procurador. Sim, ou seja... ele batalhou para isso, isso a gente não vai discutir, né? Mas aí que tá, pagou por isso. O ponto é o seguinte. Não. O senhor ou a senhora... É a regra para todo mundo, né? O senhor ou a senhora... A ideia que todo mundo tem é o seguinte. Olha, com 20 anos, eu quero começar a trabalhar. Essa é a média que o pessoal acontece isso, certo? Certo. Então tá, vou ficar 30 anos trabalhando, certo? Certo. Depois de me aposentar, ou seja, com 50 anos, que essa é a regra que tem hoje, mais ou menos, eu vou viver mais 30 anos, não é isso? Só para ficar a conta redondinha. Você concorda de você tem 20 anos, começar a pagar R$1.000 por mês, para durante 30 anos, para quando você tivesse 50, mas investir só R$1.000 por mês durante mais 30 anos. Essa é a regra. É conta matemática, o irmão falou agora bem claramente, é matemática. Matemática não pode mente. Falar de ideologia, disso, daquilo, não Matemática adianta. não mente. É quanto você paga. E hoje, Filete, só um segundo, Filete. Não pode fazer uma fuga também? Filete, veja, hoje é uma pirâmide invertida. Os pobres pagam mais. O pobre não, a classe média. Quem paga muito é a classe média baixa. Nós. Mas a média alta já é uma outra coisa. Nós pagamos muito e não vamos nos aposentar tão cedo. Quem é funcionário público, uma distorção do sistema, não estou falando que ele tem culpa, não tem nada a ver com isso. Ele tem o direito dele porque está na lei, não foi assim como a Marcela Temer também. Também, está na lei. Estou falando que é distorcido a coisa. A coisa é a seguinte, alguns vão se aposentar com 50 anos ou até menos, vão ganhar uma aposentadoria fantástica, mas ele não contribuiu para aquilo. Então esse dinheiro vai ter que sair da onde? Quem contribuiu vai continuar trabalhando até morrer, porque vai ganhar um salário mínimo. E esse é o grande ponto. Tanto faz você contribuir com o salário, a conta não bate. Essa regra da aposentadoria batia antes. Por quê? Porque o doutor Armando colocou. Não, muitos jovens trabalhando. Sim. E pouca gente idosa. Morria cedo morria idoso. Com 60 anos, 65. Eu tenho aqui uma foto, não sei se vou conseguir colocar depois do intervalo para elas lá, talvez para mostrar para vocês, de uma foto que é até interessante, para mostrar como é que as pessoas viam com 40 anos, há bem pouco tempo atrás. Então, o ponto é esse. As pessoas vão viver mais, os jovens... E tem outro ponto importantíssimo. Muito desempregado. Desempregado não contribui para a Previdência. Mas pode aposentar numa certa idade. Não, então, mas esse dinheiro que ele não está contribuindo, ele é distributivo, o dinheiro da Previdência. Ou seja, o que entra é para distribuir para o que tem. Essa que é a regra. Interfere em tudo, porque esse camarada que não cara produz, está desempregado, dá e olha, custo pro SUS. E hoje no Brasil, nós estamos no terceiro lugar dos países que mais têm desempregados na América Latina. Né? Desempregados não, considerando só os desempregados. Nem os desalentados eu vou considerar, doutor Armando. Só para que o telespectador saiba, o desalentado é aquele que desistiu. Nem procura mais. Jogou a toalha no chão, falou, não vou procurar ou vai depender de alguém, ou totalizando hoje 20 milhões entre desempregados, ou até 14 milhões, somando os desalentados, são aqueles que abriram mão e jogaram a toalha. O número hoje nós estamos em terceiro lugar com o maior desempregados da América Latina. Primeiro lugar, Venezuela. Segundo lugar, Nicarágua. Terceiro lugar, Haiti. Nós estamos em quarto lugar. Você tem uma ideia, nós estamos nessa regra, nós estamos com 12 qualquer coisa, aquela melhor hipótese, que é o que está procurando o mesmo emprego e tudo mais, 12,5% desempregados, naquela melhor hipótese, que a gente sabe que não é essa. E o México está com 3,5%. O México está saudável em desemprego. Então, nós estamos numa situação, e esse cara que está desempregado, é o que eu estou falando, ele não está contribuindo para a Previdência Social e esse dinheiro não está indo também.
E as pessoas continuam aposentadas, os aposentados continuam aposentados. Então essa regra não vai fechar nunca. Nós não podemos ter esse sistema a mais. Eu queria saber de alguém se alguém concorda com o jeito que está. Fala assim, não estou falando que concorda com essa reforma, porque eu também não concordo com essa reforma. Eu acho essa reforma branda. Vamos falar, poxa, você acha branda? Acho branda. Porque não mexeu com todas as categorias. Eu acho muito branda essa reforma, para ser sincero para vocês. Não mexeu com várias categorias e não mexeu com o que está constituído atualmente, que é muito difícil, claro que tem coisa julgada. Ninguém vai chegar pro cara que já está aposentado e falar, agora você não vai ganhar metade do que você ganha. É complicado, concordo. Aí direito adquirido. Direito adquirido, né? Mas aí que tá. Mas é branda. Agora, eu queria saber se alguém acha que essa atual previdência está boa. Não precisa mexer em nada. Concordo que pode ter outros tipos de reforma, que eu acho mais ou menos, mas... Nós vamos chamar um comercial, mas o João tocou numa ferida importante. Será que as pessoas que têm altos salários, porque prestaram concurso, porque são merecedoras, mas aposentam antes... Não, aposentar concurso não, Filete. Tem cara que não prestou concurso, mas não vamos criticar. Será que essas pessoas que estão nos seus cargos, elas vão ter uma regra diferenciada? Olha, o cara aposenta com 40, ele vai aposentar com 4? Não, tem que entender isso, porque senão só vai mexer sempre com os mesmos, né? Deixa a sua opinião aí no 99711-5545. Temos que falar do Bolsonaro. Ele indicou a demissão do Vélez no MEC. Isso aí vai dar um problema. Mais ou menos, hein, Filete? Mas não, ele indicou. Agora, se vai ou não vai, né? Nunca vi indicar, mas enfim, né? Indicar. Então, nós vamos discutir isso aí no intervalo. Você pode mandar a pergunta para o doutor Armando Matos aqui, 99711-5545, ou para o João Vilela também, para que a gente responda no segundo bloco. É muito rápido e já voltamos. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Plano Santa Casa Saúde de Santos, cuidando de você há mais de 2 décadas, com muito carinho. Afinal de contas, são quase 90 mil vidas. Atendimento em todas as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Plano Saúde Total, ou seja, saúde mais odontologia. Inclusive o programa de saúde continuada, prevenção de doenças crônicas. Plano Santa Casa Saúde de Santos, há mais de 2 décadas, cuidando de você com carinho. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Dopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até a USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250.
APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta na Ação em Reação hoje, no dia 5 de abril, dia das telecomunicações, dia do propagandista farmacêutico e aniversário do Paulo Alberto, capitão. Olha lá, Armando, Paulo Alberto, que teve o programa durante o Radar Esportivo, fazendo aniversário, muita saúde, muito sucesso para o Paulo Alberto, que dentro de breve, se Deus quiser, estará de novo no nosso convívio aqui. Estou com saudade do Paulo Alberto, convidar ele para participar num programa Ação em Reação aqui, ele, o Passarinho, todo esse pessoal aí. Ok, uma pessoa muito bacana, também tenho muito apreço por ele. Um programa fantástico da nossa região, discutindo assuntos de esporte, do futebol, né? Mas prosseguindo, você ia falar sobre alguma coisa do Bolsonaro. Sim, hoje também é aniversário, se estivesse vivo, do Bette Davis e do Gregory Peck. E também quem aniversaria hoje é a Agneta, do grupo ABBA, né? Então um dia importante aqui, muitos aniversariantes. O Bolsonaro diz que vai acabar com o horário de verão. E também ele já mandou aqui o aviso que indica a demissão de Vélez do MEC para a próxima semana. Então ele indicou nessa sexta-feira que o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, pode deixar o cargo na segunda-feira, dia 8. Não vai comer chocolate na Páscoa. Quem não vai gostar disso é o Olavo de Carvalho, né? Sim, que indicou. Segunda-feira, tira a aliança da mão direita e vai para a esquerda, ou vai para a gaveta, diz o Jair Bolsonaro, né? Então, duas declarações aí, né? Enfim, o Vélez diz que não tem notícia disso. Lógico que ele não vai ter notícia. Bolsonaro falou, ele não recebeu nada, continua trabalhando, né? João Vilela. Não, eu acho que se for sair realmente, acho que certo, porque realmente é um ministério que só deu atrapalhada até agora, só fez atrapalhada. Esse do turismo também é outro que tem que cair logo fora, que também está bem, com indícios bem sérios de um laranjal que ele tem lá. Então, tem que tirar realmente essas pessoas. Essa que é a vantagem de você não ter partidos indicando que você não pode tirar o cara. Então você tem que ficar o cara e depois colocar o outro deles lá. Então, essa é a vantagem. Mas o Olavo de Carvalho, o guru do presidente, vai ficar chateado, hein? O problema é dele. Vai ficar chateado. O problema é dele. Ele não é presidente, ele não é nada. Ele pode até dar indicações, ele pode até dar sugestões. Mas se não fizer atrapalhado, tem que ir embora, né? Claro, mas é óbvio. Então, acho que a questão é a seguinte, nós temos que profissionalizar. Todas as empresas hoje são profissionais. Não dá para você mais ter essa questão de, olha, é fulano porque é beltrano. O que acontece nas prefeituras hoje, grande parte dos problemas das prefeituras é esse. Você tem Santos, por exemplo, vamos chegar na cidade de Santos, tem 300 e poucos cargos de confiança. Por que você tem 300 e poucos cargos de confiança? Claro que alguns são importantes, alguns são fundamentais. Talvez 20 desses cargos sejam fantásticos, pessoas que realmente estão ali, que fazem a cidade andar. Muitos funcionários públicos, inclusive. Mas a maioria que está ali, nós sabemos, e todo mundo sabe, que você não vai conhecer 300 e poucas pessoas e conhecer a competência das 300 e poucas pessoas. É para favorecer a Câmara normalmente, os amigos dos amigos, para o projeto de lei passar com facilidade. É aquela famosa toma lá da cá, que nós sabemos como é que funciona. E isso acontece com o país todo. Não estou falando de Santos somente. Estou falando de Santos porque nós estamos em Santos. Mas acontece na Baixada Santista inteira, acontece no estado inteiro e acontece no país inteiro. Quer dizer que quando você pega o IPTU gordo pesado, aquele IPTU doído... Você está levando um monte de gente junto. E são os maiores salários. O detalhe é esse. É só o cacique. Os índios não. Os índios ganham bem menos normalmente. O cacique, que esses caras, que são os cargos de confiança, como eu falei para vocês, tem caras bons. Deve ter 20, talvez 30 caras lá que são fantásticos. E estão ali fazendo a máquina movimentar nas cidades. Agora, o restante está ali para colocar o seu palitozinho, naquele arranjo político, naquela forma que foi indicada por vereador A, B ou C, ou para fulano, beltrano e ciclano, para facilitar um partido, alguma coisa. Por isso que é época de eleição, vocês sabem disso, tem aquele monte de gente puxando o saco daquele candidato que estava lá e colocou o cara lá para dentro. Isso está errado. Outra coisa importante, João,
esse Ministério da Educação é algo importantíssimo. Importantíssimo. Porque aquilo é uma horta. Você vai plantar hoje para daqui a algum tempo você colher alguma 15, coisa. 20 anos, 15, você começar a ter alguma coisa. E nós precisamos pensar hoje. Temos problema com a segurança? Temos problema. Sabe qual o problema da segurança? A ausência de cultura também. Se essas pessoas ingressarem na escola e não saírem, você permitir que um jovenzinho ingresse aos 5, 6, 7 anos na escola e saia quando terminar, não precisa terminar a faculdade, quando terminar o curso médio, ou seja, o atual terceiro colegial, você já vai diminuir de forma vertiginosa o problema da segurança pública, como em países desenvolvidos da América do Sul, como é o Chile, onde existe cultura. Se nós não pensarmos em educação como coisa séria, antigamente era cabide. O sujeito não conhece. Me parece, pelo que eu li e fui buscar informações... Não é só educação, né, doutor Armando? Porque sim, senão o colarinho branco, claro, o cara do colarinho branco... Mas a educação é importante. É fundamental. Você formar as pessoas. Fundamental. Agora, esse ministro, me parece, que ele é uma pessoa extremamente culta, muito culto, mas não tem a capacidade de administrar as pessoas. Existem pessoas muito inteligentes, mas não sabem se relacionar com as outras. Sim. E não sabem falar não sabem cortar, não sabem se delegar. Essa prova que vai acontecer agora, que eles vão precisar fazer a prova em outra gráfica, porque a gráfica que eles contrataram faliu. Como é que não viram isso antes? A prova do Enem. Sim. Era para ser confeccionada em uma gráfica certa, a gráfica falou, não vou entregar o material porque eu vou quebrar, eu fali. Como é que faz? Quem vai fazer? A Casa da Moeda agora que vai fazer? Porque é um material que não pode vazar, porque vale dinheiro. É como você ter uma prova de um concurso. Você não pode fazer na gráfica que faz no seu cartão aqui na esquina. Não dá. É uma gráfica com uma segurança total, porque se aquela prova vazar, ela será vendida no mercado, como já aconteceu no passado. Né? Talvez o ideal fosse fazer na Casa da Moeda. Sim. Que nós já gastamos uma fortuna e está aí praticamente inativa. Sim. Porque hoje ela não é rentável. Sim. Aliás, vocês sabiam que nós estamos importando moeda há algum tempo atrás, não é agora? As pessoas sabem disso. Alguns anos atrás, vocês vão notar que tem uma nota de R$100, maiorzinha e menorzinha, tem uma diferença de tamanho, inclusive. De R$2 também. De R$2 também, vem da Suécia. Compensou a gente importar, e nossa Casa da Moeda vai dinheiro para nós também. Talvez tentar realocar o pessoal lá, que a nossa Casa da Moeda é uma belíssima Casa da Moeda, tá? Não é, tem realmente condição para muita coisa. Talvez seja pensar nisso. Não é uma casa de papel, né? Não é casa de papel. A Vânia, ela fala, lógico, filete, que a balsa tem que demorar, sou usuária diária, de segunda a sexta. De 9 balsas que teria que ter, tem 6. 2 quebradas, com 4 balsas, tem que dar fila mesmo. É a Vânia. Mesmo, Vânia. E o Matheus... Agora imagina por que está quebrada. Matheus, o nome é bacana, Matheus Carmelo, do Gonzaguinha, São Vicente. Boa tarde, mesa, o programa está ótimo. Obrigado. Eu acho que todo concursado João Vilela, para as carreiras de funcionalismo a partir de 2020, deveria receber a aposentadoria pelo teto. Nada mais justo, sem privilégios. É o que você pagou, a que se faz, a que se paga, simples assim. Na realidade, o que é aposentadoria? A palavra aposentadoria era ir aos aposentos, ou seja, você já estava numa situação que você não tinha mais labutar, você não conseguia mais trabalhar, e você ia para os seus aposentos para quê? Para morrer. Você não tinha mais condições de trabalho. Isso era apoentadoria. Isso acontecia com 40, 50 anos no passado. Exatamente. Mudou, né? Então, e você começava a trabalhar com 10, 11, 12 anos. O detalhe é esse, muita gente na roça sabe que se trabalhava muito cedo e na indústria também. A gente pensar no começo do século XIX, nas indústrias Matarazzo, pegar a questão histórica do Brasil, crianças trabalhando, mulheres grávidas, melhorou muito, sem dúvida nenhuma. O nosso nível de tempo e de saúde Getúlio Vargas melhorou fez isso, muito. Né? Getúlio Vargas. Ele consolidou, mas consolidou de uma forma também um pouco. A gente vai pegar historicamente, ele se baseou na Carta de Lavoro do Mussolini, que é totalmente fascista. Então também parecia uma coisa interessante, e tem alguns pontos importantíssimos, claro que tem, e é importante a CLT, mas de uma forma um pouco diferente do que tem hoje. É para valorizar o bom funcionário. Esse que é o ponto da CLT que tem que fazer. É valorizar o bom funcionário. Esse sim tem que ganhar bem e ter uma estabilidade maior e ter uma qualidade de vida maior. Esse sim. O mau funcionário tem que ser botado de escanteio. O Carlos Alberto, o programa está ótimo. Tudo bem, filete? Eu fui no banco semana passada e tinha um aposentado de muletas. Ele conversou comigo na agência Santo André de São Vicente, segundo o Carlos Alberto. O funcionário disse, se você não souber mexer com caixa eletrônico, no mês que vem você não vai receber, porque nós não queremos aposentados dentro das agências. Fica muita gente e vocês têm que, de uma certa maneira, resolver o problema. Aí ele está dizendo que é falta de
de respeito do funcionário Claro e tal. que é. Segundo ele, né? Aconteceu, a gente não está aqui, não tem... presta serviço. Mas a gente acredita Você não que precisa ser- hoje em dia as pessoas querem que você vá no caixa eletrônico, faça suas operações. Podem querer. É uma tendência, Podem querer, né? A Sim. agência bancária, estávamos conversando isso aqui, no intervalo, esse formato de agência bancária, pouco tempo, vai desaparecer. Vai. Como outra coisa vai desaparecer? O jornal físico. Já. O jornal também. físico vai desaparecer em breve, veremos isso em breve. E as agências bancárias, por um motivo simples, custo operacional. Você manter o prédio de propriedade do banco, ou locado, não importa. Ar-condicionado, segurança, Ar-condicionado, tudo mais. segurança, luz, cafezinho, água, imposto. Manutenção papel. Isso vai desaparecer. Vai ficar apenas os caixas eletrônicos. Não, então. nem isso, bom, nem isso. Caixa eletrônico sim, né? Até o dia que Até o dinheiro sumir. desaparecer, porque o dinheiro, a cédula vai desaparecer. Isso logo, viu? Nós vamos ver isso. Olha, anota. Não, mas nós nós vamos ver isso Não em sei breve, quantos muito anos, em mas breve. nós vamos ver o dinheiro desaparecer. O dinheiro ficar aqui, ó, no celular, na sua pulseira, na sua roupa. Isso vai acontecer. A moeda, o papel moeda vai desaparecer por vários motivos. Dentre eles o custo, né? Se nós temos condição de pagar um sorvete, uma passagem de ônibus, uma roupa através de um QR Code que você pega do aparelho celular, com uma senha, é claro, né? Por que nós vamos manter? Então vai ser tipo Bitcoins, né? Olha, tipo Bitcoin vou falar legalizado, agora, né? O Bitcoins, ele vai ser lastreado pelo governo. Sim. O dinheiro continua lastreado pelo governo. Não tem nada a ver Sim, com uma coisa com lastreado, não. Tipo É um- Bitcoin legalizado, que eu falei. mas é quase isso. É, que eu Quase- falei. Ontem, por exemplo, o WhatsApp já lançou o Open Banking do WhatsApp nos Estados Unidos. Não está ainda em operação, mas já lançou, mostrando como é que é. Você está com seu filho, por exemplo, num táxi, ele está sem o dinheiro para pagar, você transfere pelo WhatsApp. Claro que não está tendo ainda, mas já é breve, isso aí já está preparada a plataforma. Você transfere o dinheiro para o teu filho no Lá em WhatsApp Curitiba. e ele transfere, em Curitiba ou na China, por exemplo, e ele transfere para o taxista o dinheiro pelo WhatsApp. Isso já foi lançado ontem. A Europa já parou de fabricar, de confeccionar a nota de 500 euros. Ela não é, ela circula, mas ela não é mais fabricada. E ontem, assistindo televisão, lançaram o carro voador. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Não vai vi. para o mercado ano que vem. Então, a tecnologia, gente, ela vai desenvolvendo. Nós vamos ver tudo isso. Dinheiro vai sumir. Você já consegue, nos Estados Unidos, transferir dinheiro de uma pessoa para outra sem passar pelo banco. Então, justamente já é é o Open possível Banking. isso. É o Open então, Banking. esse nosso formato de banco, ele vai desaparecer. Sim. Se uma pessoa nasceu em 1920, está vendo o programa, 1920, né? Está fazendo 80 anos, ela viu mais mudança... não, 100. Não, 1940. Sim, 99 desculpa. anos. Ok. 1940, eu errei. 1940. Segundo os entendidos, ela viu mais mudança do mundo do que se ela tivesse nascido junto com Cristo e sem tivesse dúvida. vivido até 1940. Sem dúvida. Porque ela viu carro, celular, avião, foguete, indo para a Lua. Ela viu uma série de coisas que do ano zero, né? Até o Porque 1939. isso é exponencial. Sim, Isso ela é viu tudo guerras. exponencial. Ela viu guerras, grandes Não, guerras, essas muita coisa. coisas são exponenciais, ou seja, elas vão pular cada vez mais rápido. O que você levou, Gutenberg levou a imprensa lá quando começou a fazer no século XIV, XV lá, uma experiência da imprensa. O livro vai virar peça de museu, Não, né? o livro já é uma peça de museu. Só nós praticamente. usamos, né? É gostoso e tal. Mas logo a gente usa cada vez menos. Máquina de escrever, Máquina de escrever, então, você imagina... telefone fixo vai desaparecer. Exatamente. Já como desapareceu as escolas de datilografia, né? Sim, a SDF. A SDF, pô, eu fiz escola. Eu Você também fiz. Todo mundo fez, pô. Eu até brinco com o cliente que eu O que era bato bacana era a rápido. máquina elétrica. Quando o cliente repara, eu falo assim, eu podia sensacional. ser escrivão de polícia, né? Porque, então é uma coisa que hoje a molecada cata milho, né? Escreve Cata rápido. milho aonde? Nem cata mais o milho. escreve né? Não, mais. mas por exemplo, A molecada não escreve Não, mas no mais, computador, não escreve assim. É por exemplo. Ctrl-C e Ctrl-V, fica Não só assim, escreve nada, tudo É WhatsApp, tudo- áudio, não escreve mais nada. Tá certo. Mas e quando entra no Facebook, quando entra no... Sim, mas aí uma escrita tão pequena, 2 linhas e... Tudo com gíria. Escrever mesmo foi o passado, hoje não escreve mais. Isso é ruim, porque as pessoas vão perdendo o vocabulário, vão perdendo a cultura, não leem mais, Sim. Péssimo. É engraçado que a informação tem muita, né? Sim. A informação hoje tem muito mais. Sim. Barata, Sim. que é importante também. Mas de má qualidade. De má qualidade, por um lado, tem que saber discernir. Esse que é o Sim. problema. Tem a de boa qualidade, tem a de má qualidade. Mas você E o precisa ir discernimento buscar a de é o boa problema. qualidade. O duro é ensinar as escolas, eu sei que está terminando o tempo, Fred, mas ensinar nas escolas discernimento, inteligência, e Se o não Armando- simplesmente se mais o Armando- a matemática ou o português comum. Se o Armando quiser escrever um artigo, eu quiser escrever um artigo aqui sobre alguma doença veterinária, e eu quiser, vamos dizer, olha, uma doença que não tem a vacina, eu colocar que tem vacina, né? Vai para o meu site, vai para o Google, alguém vai acessar lá, tem 40 mil Fica sendo artigos, verdadeiro. 40 mil artigos sobre sinomose. Eu escrevi uma coisa lá que não é verdade.
Se alguém ler aquele artigo, foi para a rede mundial de computadores... Fake news. Seria uma fake news. Fake e news. fica lá, Lógico, não é isso? lógico. Armando, um abraço. Muito obrigado pelo excelente convite. fim de semana. João Vilela. A esposa, a família. Muito obrigado. João Vilela. Obrigado, doutor Armando. É um prazer fazer com uma pessoa que tem a cultura que você sabe disso. Obrigado. E obrigado a todos. Hoje é o dia do azul, né? Todo mundo veio de azul. Eu vi de camisa azul, o João Vilela de camisa azul e o Gravata azul. Gravata azul. Bom, quero desejar um excelente fim de semana para vocês, que vocês merecem, né? Fiquem com Deus, com a nossa extensa programação. Reprise do programa agora às 11 horas, 1h da manhã. Também 1h da manhã de sábado, 1h da manhã de domingo. A reprise dos melhores programas da semana. E até segunda, se Deus quiser, e continue com a nossa extensa programação. Muito obrigado. Você já reparou que inglês e espanhol está em toda parte? Na USA International você pode escolher aprender inglês, espanhol, japonês ou francês. Já parou para pensar por que USA International é a mais procurada? Você começa a falar inglês desde a primeira aula. Pensando no futuro e naquela viagem dos sonhos? Ou até em conquistar aquele emprego que você tanto deseja? Então, aprender mais de um idioma é fundamental. Com material didático e o método de ensino exclusivo, fica mais fácil aprender, além do laboratório multimídia que auxilia no aprendizado do Odopima, seja o francês, inglês ou espanhol, com professores capacitados. Temos aulas de segunda a sábado, das 8 às 22 horas. Ensino de qualidade ao alcance de todos. Venha até o USA International e conquiste o mundo. Avenida Bernardino de Campos, 442, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3225-7373. USA International.